Para a gente é um prazer estarmos aqui. Somos um grupo que foi construído por conta da EMESP, Tom Jobim, uma escola muito, enfim, incrível, que é aqui pertinho, de música. E fazemos parte do grupo NDC, né, que é Núcleo de Desenvolvimento. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem. Tenhamos um ótimo evento. E vamos lá. 2, 3, 4. Muito obrigada. Vamos agora para um sonho meu. Sinta-se muito à vontade para quem quiser cantar junto também.
Bom dia a todos, a todas, bem-vindos, bem-vindas. Bom, eu estou emocionada depois dessa apresentação do Grupo Irapuru, que é composto pela Fernanda Minari Ouro, pelo Bruno Tonini e pelo Gabriel Torini Batista dos Santos. Muito obrigada, vamos aplaudir, que eles merecem. E daqui a pouco eles retornam para mais uma apresentação, né, para essa belíssima apresentação. Bom, eu vou me apresentar, eu sou Marta Vancini e estou como responsável aqui para conduzir, né, essa apresentação desse evento super importante, né, que está acontecendo aqui em São Paulo. Nós queremos dar um bom dia com muita alegria, né? Eu já dei as boas-vindas, mas, enfim, esse bom dia com muita alegria, com muito entusiasmo, para todas as pessoas que estão aqui no auditório e também para as pessoas que estão nos acompanhando online. Né? Esse evento está sendo transmitido para os Estados Unidos, para Portugal, para a Itália e para outros países. Então, as pessoas que estão online também sejam muito bem-vindas para participar com a gente dessas atividades. Bom, esse evento é a Conferência Internacional Brincar e Aprender, Práticas Comunitárias para a Educação. E essa conferência de hoje, que a gente está começando hoje, ela é o segundo evento do projeto PER, Play, Explore e Research, que é uma iniciativa da Fundação Radio Children, Centro Loris Malaguzzi, da Itália, em parceria com a Lego Foundation. Bom, traduzindo para o português, né, o PER pode ser traduzido por brincar, explorar e pesquisar. E é sobre isso que nós vamos falar, debater e, sobretudo, praticar nesses 2 dias de evento. A Fundação Radio Children, Centro Loris Malaguzzi, ela foi criada a partir da experiência de educação infantil, das creches e das escolas de educação infantil no município de Reggio Emília, né, onde surgiu a abordagem que recebeu o nome do município, que é conhecido em todo o mundo. Como é que a gente pode falar sobre essa abordagem, né, que é uma coisa tão bonita, tão ampla, tão rica, né? Eu vou tentar trazer aqui uma síntese, né? Ela pode ser interpretada, pode ser classificada como uma abordagem que se baseia na visão da criança como um sujeito ativo, né? E isso é muito importante. E de adultos, de educadores, que praticam a escuta e estão muito engajados no desenvolvimento da criatividade, do pensamento crítico das crianças. Tá? Essa também é uma abordagem que valoriza os processos, que valoriza as linguagens e as experiências que nascem na comunidade, e também com as relações, né, com o patrimônio cultural e científico da humanidade. Bom, sobre o projeto PER, eu acho que é importante a gente chamar a atenção, né, como eu já disse, ele foi lançado na Itália, né, o projeto foi lançado na Itália, no Reggio Emílio e no Médio... Desculpa, gente, eu estou um pouco nervosa. Ele foi lançado na Itália em novembro de 2023, né? E esse evento aqui no Brasil, esse evento em São Paulo, que começa hoje, ele marca um giro mundial, gente. É um negócio incrível, né? Eu fiquei encantada quando eu soube do projeto, porque ele vai passar, esses eventos vão passar por 7 cidades, 7 países, em 5 continentes. O próximo vai ser Joanesburgo, na África do Sul, e vai terminar na Dinamarca, né, na sede da Fundação Lego, que é a patrocinadora desse projeto. E a ideia desse evento, gente, alinhado aí com a proposta, né, da Fundação, é fazer um processo de compartilhamento, de debate com educadores, com educadoras, sobre essa relação entre o brincar e o aprender, enquanto um direito das crianças, né? Acho que isso é muito importante da gente lembrar. Bom, não vou me estender mais aqui, só passando aqui, o PER, esse evento, né, ele acontece em 2 fases, em 2 etapas.
Nós temos hoje e amanhã, 1º e 2 de agosto, aqui no Centro Paula Souza, que nós vamos ter as sessões, as conferências, as plenárias, os workshops, enfim, uma série de atividades. E no dia 3 de agosto, no sábado, vai ter uma atividade com famílias e com crianças no céu do Butantã. Tá? E vai ser das 10 ao meio-dia, das 10 da manhã ao meio-dia. E aí nós precisamos agradecer, né, mencionar aqui todos os nossos parceiros, enfim, começando pelo Centro Paula Souza e pelo CEL, cada um aí à sua maneira, com as suas características, que possibilitaram que a gente se encontrasse, que a gente estivesse junto aqui nesses 2, 3 dias, tá? E nós também queremos agradecer o Sistema Educacional Italiano, no Consulado Geral da Itália em São Paulo, o Ministério das Relações Exteriores da Cooperação Internacional da Itália, o Governo do Estado de São Paulo, o Governo do Município de São Paulo, novamente o Centro Paula Souza e o CEL Butantã. E nós também temos parceiros, né? Além dos parceiros institucionais, nós temos também outros parceiros, como a Fundação Lehman, a Fundação Sintra Gordinho, o Programa Escolas Criativas, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, a Rede Solar Brasil e a Raiz e Fronda, né? E a organização AIOTU, da Colômbia, e a Raiz e Fronda, do México. Ok? Então, eu acho que agora é a hora de passar a palavra aqui aos nossos anfitriões. Eu vou chamar um a um, cada um vem e faz aqui a sua fala. E começando pela professora Laura Laganá, que é diretora superintendente do Centro Paula Souza. Buongiorno a tutti. Eu vou arriscar meu italiano aqui. È un grande piacere darvi il benvenuto nella nostra casa, che da oggi in poi è anche la vostra casa. Io capisco molto poco della educazione della prima infanzia, perché i nostri studenti sono più grandi, ma da molto tempo sento elogiare la Fondazione Radio Children per il bellissimo lavoro insieme alla infanzia, all'educazione infantile. Quindi è un grande onore ospitare questo evento. Grazie a tutti per stare qui e conoscere un po' del Centro Paula Souza. È o meu limite no italiano. Eu quero cumprimentar algumas pessoas que muito nos honram com a sua presença. Quero cumprimentar a Lívia Satulo, que é a cônsul adjunto do Consulado Geral de São Paulo, Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália. Quero cumprimentar a Carla Rinaldi, que é a presidente da Fundação Radio Children, o Dr. Christian Fabi, que é o diretor-geral da Fundação Radio Children, a Mônica Fadinato, nossa querida Mônica, que vai deixar o Brasil, estamos todos muito tristes com a sua partida, que é chefe do Sistema Educacional Italiano no Mundo, Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália, e que tem realizado um excelente trabalho e importantes parcerias, né, Lívia? Todos sentiremos muito falta dela. Quero cumprimentar Sidsel Merri Christensen, que é o CEO da Fundação Lego. E agora eu quero cumprimentar 3 grandes amigas. Primeiro, a Ana Tereza, que é minha companheira no Conselho Estadual de Educação, é diretora de formação da Fundação Sintra Gordinho, em Jundiaí, e eu sou avó
de uma menina de 3 anos, e sempre que eu tenho angústias quanto ao desenvolvimento cognitivo dela, eu ligo para a Ana Tereza e digo: Ana, isso é assim? Ela está apresentando problemas, e a Ana diz: Laura, fica sossegada, a criança tem seu tempo. Então, quero agradecer muito. A Valdenice, que é a diretora do Colégio Dante Alighieri, essa escola fantástica, centenária, né, Valdenice? E que tem garantido uma formação espetacular aos jovens de São Paulo. A Sandra Papais, que é uma parceira antiga do Centro Paula Souza. Onde é que está a Sandra? A Sandra, há muitos anos, graças a Sandra, nós implantamos uma FATEC em Diadema, uma FATEC voltada aos cosméticos. Eu não conseguia encontrar terrenos em Diadema, e a Sandra nos doou parte da fábrica, né? E hoje é uma escola, uma FATEC muito importante. Quero cumprimentar o meu amigo Alberto Maier, que é presidente da comissão, do Comitê para Italianos no Exterior, com quem jantamos algumas vezes, porque ele também faz parte de um grupo, né, de italianos que curtem a cozinha italiana, então nos encontramos muitas vezes. É um prazer ter você aqui, Alberto. Quero cumprimentar os diretores, coordenadores, professores do ensino infantil da rede pública e privada. E também as instituições participantes, que já foram aqui nominadas pela Marta, e as nossas equipes pedagógicas do Centro Paula Souza, e quero cumprimentá-los em nome da professora Lucília, que é a responsável por toda a capacitação de docente no Centro Paula Souza, e a professora Sabrina, que é a diretora de todo o serviço de supervisão das nossas escolas. Quero cumprimentar também a equipe da Arinter, né, que é a nossa assessoria de relações internacionais, que vem fazendo um brilhante trabalho, e toda a equipe envolvida nessa organização, né, nosso núcleo de manutenção, vigilância, seção de apoio a eventos. E também quero parabenizar esse grupo maravilhoso, né, o Irapuru, que está aqui hoje graças a uma autorização da Secretaria da Cultura. Bom, estou muito feliz por sediar aqui nas nossas instalações um evento internacional, né, tão importante, que tem por objetivo estudar, discutir novas formas efetivas de aprendizagem. Para quem não conhece o Centro Paula Souza, nós somos a maior instituição estadual de educação profissional da América Latina. O centro é composto por 306 escolas, sendo 228 ETECs e 78 faculdades de tecnologia. Atendemos 316 mil alunos em mais de 340 municípios de todo o Estado. Nos orgulhamos muito por estarmos, né, atuando, por participarmos de uma instituição reconhecida nacionalmente e internacionalmente pelos seus bons resultados. E também pelo resultado do desempenho dos nossos alunos em avaliações nacionais, como o Enem, o ENAD, o IDEB, e também internacionais como o PISA, onde os nossos alunos obtiveram desempenho similar e, às vezes, até superior aos de países desenvolvidos da OCDE. E por que eu estou contente de estar aqui, né, num evento de educação que vai discutir educação infantil? Porque quando a gente melhora, né, atua na melhoria da educação infantil, nós estamos ampliando as possibilidades da formação de profissionais
competentes, profissionais produtivos, e isso num futuro bem próximo. E essa formação, como vocês sabem, é uma demanda emergente no Brasil. O Brasil tem que se tornar mais produtivo e, para isso, nós precisamos contar com profissionais também capacitados e produtivos. Então, essa criança que vocês melhoram hoje será o nosso bom profissional de amanhã. Por isso, é muito importante que se estimule o desenvolvimento de práticas que permitam às crianças e também aos jovens vivenciar uma realidade que a rodeia, né? Que ela possa experimentar suas próprias soluções, testar as suas próprias soluções, porque é por meio dessas práticas que essas crianças vão poder consolidar o conhecimento de uma forma muito mais profunda e muito mais duradoura. Eu, como gestora de educação, como professora de matemática, como mãe, como avó, conheço a importância de transformar as atividades cotidianas em experiências muito mais motivadoras, né? E também sei, quando a gente fala de educação infantil, a importância das brincadeiras, né? Ontem até eu liguei para a Ana Tereza, disse: Ana Tereza, é brincadeira ou é atividade lúdica? E ela me deu uma aula sobre a diferença entre as duas, né? Mas a gente sabe que as brincadeiras, elas têm uma influência importante no desenvolvimento físico, mental e emocional das nossas crianças. E hoje nós vivemos intensas transformações, né? E a educação tem que acompanhar o ritmo dessa evolução tecnológica que permeia toda a sociedade. E a criança está incluída nisso, né? Então, é muito importante que a gente aborde novas metodologias, aonde os nossos alunos têm que ser protagonistas da geração do seu conhecimento. E isso não é fácil, né? Porque não são as metodologias que nós aprendemos lá na nossa formação, lá nas nossas licenciaturas. Hoje nós temos que inverter o processo, e isso significa ter que capacitar, né, nossos professores para que eles se adequem a essa nova realidade, para que a nossa escola se torne mais atraente, né? Eu vou contar uma historinha de vó aqui. Outro dia eu cheguei na casa da minha filha e a minha neta de 3 anos estava no teclado. Estranhei. Eu disse: o que você está fazendo? Ela disse: trabalhando. E eu disse: essa menina precisa brincar, né? Porque é muito cedo para isso. Mas, é claro, ela vê o pai trabalhando em casa, a mãe trabalhando em casa, e eu fui levar para a escola, e ela disse: vó, o teclado também vai. Eu disse: não, eu não vou te levar para a escola com esse teclado. E aí discutimos, e eu cedi, e tive que levá-la para a escola com o teclado, né? Então, é fundamental que a gente se adeque a essa nova realidade, né? E, então, são alguns dos temas que vão ser abordados aqui. As novas pedagogias, aprendizagem através das brincadeiras, e acho que essa é uma rica oportunidade de vocês interagirem, compartilharem novas soluções e novas metodologias. Eu quero parabenizar a Fundação Regio Children, quero parabenizar o Consulado Geral da Itália e a Fundação Lego por essa brilhante iniciativa. Eu desejo a todos um excelente evento e voltem sempre que quiserem. As portas estão abertas e é um grande prazer receber educadores tão empenhados
tão envolvidos na nossa casa. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora. Agora, eu gostaria de chamar o secretário de Educação do município de São Paulo, o senhor Fernando Padula. Warm me in the moonlight, taste me with your kisses, find the secret places. Bom dia a todos. Eu não vou me arriscar no italiano com a professora Laura, portanto me perdoe por falar português. Mas queria comentar a minha amiga Laura Laganá, que é a nossa anfitriã aqui, comentar Christian Fabi, diretor-geral da Fundação Regio Children, Lavínia Satoli, cônsul adjunta da Itália em São Paulo, a Mônica Fagionato, diretora do Sistema Educacional Italiano, também faço coro que ela continue no Brasil, né? Comentar a senhora Cidsleo Mary, que é a CEO da Fundação Lego, né? Agradecer à Fundação Lego por esse trabalho, lembrar que aqui nós também temos uma parceria por meio da Fundação Dorina para Cegos, que é o Lego Braille Bricks, justamente para a alfabetização de crianças cegas e videntes nas nossas 400 unidades que eles doaram os Legos Braille Bricks. Então, são dois trabalhos aí da Fundação Lego. Comentar a Carla Rinaldi, que vai ser a nossa conferencista, presidente da Fundação Regio Children, e o Paulo Focotti, que será o mediador. Foc, que é nosso autor, referência no currículo da cidade, apresentação musical do Grupo Irapuru, a todos os profissionais da educação, a todos os profissionais aqui presentes, todos os presentes. Como tem muitas pessoas aqui de vários países, né, me permitam falar rapidinho do Brasil, né, nossa Constituição de 1988, depois a Lei de Diretrizes e Bases de 1996. A educação infantil no Brasil está dividida entre SEI, creche, né, de 0 a 3 anos e 11 meses, e depois 4 e 5 anos. E depois vamos para o ensino fundamental. A educação infantil, a EMEI, é obrigatória, né, e o ensino infantil creche não é obrigatório. Nós, a partir da LDB também, se transferem as unidades de educação infantil creches da assistência social, foi onde elas nasceram, com a ideia de ser um espaço para a mãe poder trabalhar e deixar a criança para a educação, justamente por ser um espaço de desenvolvimento infantil. Então, na cidade de São Paulo, a partir dos anos 2000, é que são transferidas as unidades de creche para a educação municipal e a Secretaria Municipal de Educação. No caso da educação infantil 4 a 5 anos, já houve uma universalização em 2017, 2018, e no caso das creches, nós temos algumas questões que a gente quer compartilhar com vocês. Primeiro, o currículo da cidade, né? Que é uma inspiração em Reggio Emília, e é sempre uma alegria para nós poder termos essas oportunidades formativas e de troca. Além disso, conseguimos zerar a fila de creche na cidade de São Paulo, garantindo que as nossas crianças, os nossos bebês, tenham este atendimento. O atendimento em período integral. Hoje, o Brasil ainda tem 43% em período parcial na creche, com professoras, com brincadeiras, justamente nesse período de maior plasticidade do cérebro. Mas a presença dos livros nas unidades educacionais, como um estímulo à leitura das crianças e também o conhecimento da leitura. Como falamos aqui, né? Brincar e aprender é tão essencial, mas trazer também aqui a questão que nós trouxemos do combate ao racismo estrutural, bonecas pretas
na educação infantil, tirando aquele estereótipo de só ter boneco loiro ou boneca loira de olho azul, sem ter a presença preta, parda também na educação infantil. Portanto, muito importante. Tem uma educadora brasileira, Marisa Abreu, que ela tem uma frase que ela diz, é lá do Rio Grande do Sul, educação infantil não tem EJA, portanto, você não recupera depois, ou você vivencia esse momento, experiencia este momento, onde as crianças precisam e devem ser protagonistas, ou não tem como recuperar depois este momento. Por isto, essa importância. E aí trazer 2 pontos aqui para uma reflexão. A importância de aprendermos com a educação infantil nessa transição entre a educação infantil e o ensino fundamental. Parece, dos 5 anos, a criança está brincando, experienciando, sendo protagonista, sendo cientista, investigador. Aí, de repente, nós colocamos todos enfileirados, um atrás do outro, no primeiro ano do ensino fundamental. É preciso uma reflexão para que a gente continue brincando e aprendendo, para que a gente possa brincar com intencionalidade pedagógica, alfabetizar brincando e continuar aprendendo. Esta é uma reflexão muito importante. A outra é de que é na educação infantil, talvez, o principal locus em que nós vamos conseguir diminuir as desigualdades, dando às crianças as oportunidades que elas não têm nas suas casas, dadas as vulnerabilidades que elas têm. Nós podemos dar mais atenção, mais experiências, mais brincadeiras, mais objetos, para que elas tenham este passo de igualdade e possam, com isso, ser estimulada nesse período de maior plasticidade do cérebro e que a gente consiga, com isso, reduzir as desigualdades e criar a equidade nas nossas sociedades. Hoje, ainda pode parecer um sonho a luta e a busca pela equidade. Mas, como dizia Paulo Freire, sem interpretar o mundo, sem saber ler, ninguém vai conseguir interpretar o mundo. E nós só vamos reduzir a pobreza, romper o ciclo de pobreza com educação. E para isso é preciso ter equidade, garantir oportunidade para todos. Pode parecer um sonho, mas aí eu termino com uma frase de Dom Helder Câmara. Se todos fomos capazes de sonhar juntos, seremos capazes de transformar o sonho em realidade. Portanto, vida longa à Fundação Regio Children, vida longa às nossas crianças e muita equidade, brincando e aprendendo. Obrigado. Is for you and you alone. That's all. Eu preciso corrigir minha falha, senão eu não durmo essa noite. Padula, queria falar sobre você. Elogiar muito o seu trabalho. O Padula é um amigo de muitos anos. Tem uma atuação na educação que permeou vários níveis, porque ele atuou também na Secretaria Estadual de Educação por muitos anos. E é um grande parceiro do Centro Paula Souza. E eu quero dizer para vocês que fizemos uma parceria já há algum tempo e agora estamos expandindo. Estamos levando ensino técnico para dentro da estrutura dos CELS, né? Para atender a comunidade e também para estimular as crianças, né, do ensino fundamental 1 e 2 para que prossigam em uma escola técnica, sigam buscando a formação profissional. Então, Paula Souza é muito grato ao Padula por essa possibilidade, né, de ampliar a educação profissional em São Paulo, dentro das estruturas do CELS, que são fantásticas, vocês vão conhecer. Isso é muito importante para a aprendizagem. E lembrando aqui das frases do Padula, eu me lembro de uma frase do meu pai. Era um calabrense, né? De Reggio Calabria. Eu tinha minha mãe do norte e meu pai do sul, então vocês imaginam os conflitos
juntos, né? Dentro de casa, porque são culturas muito diferentes. Mas o meu pai tinha uma frase que eu acho que se aplica muito à atividade que vocês desenvolvem. Ele dizia assim: o dia do aniversário de uma criança deveria ser o dia em que ela aprende a amar, né? Ele sempre dizia isso. Então, quero parabenizar de novo o trabalho de vocês e desculpe, Padula, pela minha falha. Obrigada. Bom, agora eu gostaria de chamar a doutora Lívia Satulo, que é cônsul adjunta do Consulado Geral de São Paulo. Por favor, Lívia. Buongiorno a tutti. Eu vou me arriscar a falar português, então boa sorte para todo mundo para me entender. Mas pelo contrário, não vou me arriscar a mencionar todas as pessoas envolvidas nesse projeto, apesar de todo mundo merecer realmente uma citação por minha parte. Como Consulado da Itália, nós temos um compromisso muito forte no setor educacional. A presença da minha collega Mônica, que vai falar justamente depois de mim, é realmente um testemunho do compromisso do Estado italiano nesse sentido. É um compromisso che tem outro testemunho na presença da Fundação Reggio Children. A Itália é muito ativa no setor educacional, sobretudo do setor educacional da infância, e para nós é um orgulho ter a Fundação Reggio Children aqui. Mas além das representantes e dos representantes italianos, eu queria mencionar também nossos parceiros locais, porque a nossa atividade aqui não poderia existir sem a parceria dos representantes locais. Especificamente, quero mencionar claramente a Secretaria da Educação, com a qual a gente trabalha muito bem desde muito tempo, e o Centro Paula Sousa, que hoje nos acolhe, mas com o qual a gente já colaborou muitas vezes. Realmente, o Brasil, para nós, depois a Mônica pode confirmar, foi um terreno muito fértil para estimular essa colaboração no setor educacional, essa troca de experiências, justamente porque nós temos modelos muito interessantes para difundir, para promover, para exportar. E esse também é um mérito, eu falaria, de organizações privadas. E lá chega o papel do setor público. Eu represento, de alguma forma, aqui o poder público, então eu não posso deixar de agradecer a todos vocês. Agora quero realmente me endereçar à plateia, todos vocês educadores que trabalham no setor da educação e que contribuem realmente à construção de uma sociedade melhor. Eu falaria que hoje começa um evento, é um evento de 3 dias que tem um papel incrível na construção de uma sociedade melhor, de uma população melhor, de uma conscientização do sentido cívico das crianças que depois se tornarão adultos, se tornarão a população que vai criar a sociedade, que vai fazer a política do futuro. Então, falo nesse sentido como representante do poder público. E vosso é um trabalho que se cria, eu falaria, tijolo após tijolo, ou melhor, peça de Lego após peça de Lego, uma pequena construção de Legos. Eu sempre brinquei de Legos desde a infância, então, para mim, essa abordagem da educação como brincadeira, como ato de brincar, é algo muito importante que eu realmente vivenciei na minha vida. Não é um acaso, como eu, na verdade, estudei cultura clássica, que desde Platão, então, muitos anos atrás, a gente está falando de 500 antes de Cristo, a ideia do crescimento da criança através da brincadeira foi realmente algo de muito importante e percebido realmente como básico no desenvolvimento da criança. Então, eu paro por aqui, mas eu realmente queria agradecer a todos vocês, o papel de todos vocês e desejar para todo mundo um ótimo evento. Muito obrigada. Agora eu chamo a doutora Mônica Fadionati.
diretora do Sistema Educacional Italiano no Consulado Geral da Itália em São Paulo. Bem-vinda, Mônica. Grazie Marta, buongiorno. Io parlerò italiano, Livia, per così pareggiare un poco quello che è il rapporto bilingue del nostro Consolato Generale d'Italia a San Paolo. Vorrei evidenziare due parole che sono già emerse già dalla presentazione di Marta. La prima è la parola ascolto, perché è importante per ogni sviluppo pedagogico, per ogni azione educativa partire dall'ascolto, e Loris Malaguzzi ce l'ha insegnato parlando appunto di pedagogia dell'ascolto. L'altra parola che vorrei evidenziare è attenzione, perché è vero che è facile ascoltare, ma non è così scontato ascoltare con attenzione, perché l'altra eredità importantissima che abbiamo come dai nostri pedagogisti italiani, ma non solo, che appunto dobbiamo coltivare, è questa attenzione ad alcuni momenti magici che le scuole di Reggio Emilia hanno saputo fotografare e documentare. C'è quel momento esatto in cui il bambino capisce che ha capito. E in quella magia che ho visto nei video, nei documenti della Fondazione Reggio Children e di tutto il lavoro pedagogico che da decenni in quel territorio, in quella comunità si sta sviluppando, lì c'è un segreto di salvezza dell'umanità che va a scardinare e a togliere ogni dinamica di potere e di prevaricazione di cui purtroppo la società è vittima spesso. Quindi quando Carla Rinaldi dice che i bambini ci salveranno, è perché l'attenzione a quel processo di conoscenza attiva meccanismi nell'essere umano, adolescente, adulto, nei professori, nelle famiglie, ma non solo, quindi in tutti, la capacità di capire che il fare insieme, il fare con attenzione sviluppa una società attenta, partecipe e responsabile. Quindi quello che io mi auguro partecipando alle 3 giornate, cercherò di andare in tutti i workshop, perché sarà interesse mio personale farlo, questo essere sempre più convinti del rispetto di questa importante strategia del pensiero che i bambini ci insegnano, e perché questa convinzione ci aiuta a fare scuole più umane, più consapevoli e più partecipi. Io approfitto qui per ringraziare le persone che insieme a me sono convinte del lavoro che facciamo qui e che rappresentano il sistema della formazione italiana qui a San Paolo, e quindi Paola Capraro della scuola Eugenio Montale, Angela Angoretto del liceo italiano Dante Alighieri e Gabriele Frigerio, che rappresenta l'ente promotore che ci aiuta ad arrivare in tutte le scuole pubbliche della città, dello Stato e anche in altri stati che abbiamo raggiunto in questi anni. Quindi grazie Carla Rinaldi, grazie Cristian Fabi per essere con noi e per aiutarci a essere convinti della tutela di questa meravigliosa ricchezza che è la capacità di apprendere di un bambino e di una bambina. Grazie. Bom, agora eu chamo o Christian Fabi, que é diretor-geral da Fundação Reggio Children e o promotor, né, que é a entidade promotora do projeto PER.
Christian, por favor. I can't forget Buon dia, how our ciao, buona giornata a tutte e a tutti. Siamo davvero tanto felici, siamo emozionati, ma soprattutto devo dire, e parlo al plurale perché parlo a nome delle colleghe e dei colleghi, che siamo veramente felici di questo momento. Per noi è iniziato già un viaggio, come Marta diceva prima, a novembre, ma il viaggio vero forse davvero è iniziato oggi, ed è bello averlo iniziato qui, in Brasile, con tanti amici e tante amiche che dopo voglio richiamare, e dare inizio a un percorso che per la Fondazione è anche un percorso nuovo, e di questo dopo voglio parlare. Voglio prima però ringraziare tutte le persone che hanno lavorato e stanno lavorando a questa conferenza. Essere qua, in questo bellissimo centro, con tante sale, con tanti workshop, con tanti eventi, significa un grande lavoro di coordinamento, per cui voglio ringraziare, a partire ovviamente dalla nostra Presidente Carla Rinaldi, voglio ringraziare anche Barbara, Giulia, Eloisa, Elena che sono qui, e tutte le colleghe e i colleghi che sono collegati dalla Fondazione Reggio Children, sono tutti in ufficio per aiutarci a sviluppare questa giornata anche sul piano comunicativo. E però voglio ringraziare anche le persone che lavorano qui oggi, tutte, perché davvero è molto importante quello che stiamo facendo, è già stato detto, non voglio ripeterlo, e metterci tutti noi in condizioni di poter avere queste 2 giornate di riflessione è davvero un dono, un atto generoso che come Fondazione vogliamo sottolineare. E proprio come Fondazione vogliamo anche richiamare un concetto molto importante, quello dell'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 4, cioè un'educazione di qualità per tutte e tutti, non solo per la prima infanzia, ma per tutte le età, un obiettivo che dovrebbe essere raggiunto tra 6 anni e che verosimilmente purtroppo non sarà raggiunto nella sua integralità, ma quello che dobbiamo fare tutte e tutti è di andare il più vicino possibile a questo obiettivo. Educazione di qualità per tutte e tutti. Questa è una frase che come Fondazione vorremmo davvero che diventasse uno slogan che ci unisce, e di nuovo insisto, sto parlando al plurale, perché nei sistemi educativi che incontriamo ci sono scuole pubbliche con le quali la nostra Fondazione ha il grande piacere di lavorare, ci sono scuole private con cui Reggio Children lavora, ma ci sono tanti contesti di comunità, tanti contesti informali organizzati da associazioni, da genitori, da persone singole che credono nell'educazione e si mettono a disposizione. Questi contesti informali sono quelli che ci porteranno il più vicino possibile agli obiettivi di sviluppo sostenibile, e sono contesti che vanno sostenuti, come stiamo facendo tutti, come abbiamo già detto che stiamo facendo tutti, perché ci porteranno il più vicino possibile se riusciremo tutti quanti a portare un po' di qualità, un po' di quella qualità che tutti oggi collettivamente, non solo la Fondazione Reggio Children, tutti oggi contribuiremo con i nostri workshop a sviluppare. E sappiamo tutti che lavorare sull'infanzia, l'ha già detto anche qualche collega, significa lavorare innanzitutto sulla democrazia di un contesto, di un paese, di un territorio, quindi sulla capacità di dialogo, sulla capacità di costruire pace. Lo diceva anche Kofi Annan, segretario delle Nazioni Unite, che l'educazione è il primo strumento di difesa, perché evita le guerre, perché evita i conflitti, perché se ci educhiamo e se educhiamo non abbiamo più bisogno dei conflitti, ci serve il dialogo, ci serve la capacità di confrontarci, anche a volte in modo aspro, anche in modo da differenti punti di vista, ma sempre stando dentro a un contesto comunque di dialogo. Questo è quello che noi stiamo facendo in un mondo, diceva prima anche Monica, in un mondo che purtroppo sta riportando molto spesso la guerra come strumento neanche tanto di risoluzione dei conflitti. Quello che noi facciamo è un atto di pace, e come questo ce lo dobbiamo sentire addosso ogni giorno dobbiamo essere convinti che le piccole o grandi cose che facciamo contribuiscono a creare la pace. Ma lavorare sull'infanzia significa anche lavorare sullo sviluppo economico, sullo sviluppo di una società, sulle opportunità, e quindi questo è quello che la nostra Fondazione, con umiltà, e sottolineo questa parola, con umiltà, vuole contribuire a fare.
ma non vogliamo farlo da soli. L'idea che con la nostra Presidente Carla Rinaldi condividiamo ogni giorno è che vogliamo lavorare insieme a tante e tanti che lavorano in ambito educativo. Non ci interessa che sia Reggio Emilia l'unica voce che si sente, ci interessa che Reggio Emilia sia insieme alle tante associazioni, organizzazioni, scuole, gruppi che si impegnano per l'educazione. Questa è una filosofia che vogliamo portare, che magari non è sempre stato così in passato, ma che oggi con la nostra Presidente vogliamo affermare con molta forza, l'idea di collaborare, di mettere insieme le forze. Ci sono stati periodi in cui magari non si riusciva a collaborare, per noi questo oggi è un atto fondamentale, è un atto di cambiamento che proponiamo anche a partire proprio da questo progetto. E la creazione di connessioni, la creazione di collaborazioni aumenta anche, come dicevamo ieri sera con Paolo, la creatività di gruppo, la creatività collettiva, e questo è quel qualcosa in più che riusciamo a fare solo se lavoriamo insieme, valorizzando appunto la creatività, le idee, l'essere insieme in comunità. Quindi una fondazione che vuole collaborare, che vuole lavorare insieme a tutte e a tutti, e ve lo chiediamo, chiedeteci di collaborare, non chiedeteci però di essere l'unica voce, non ci interessa essere insieme a tutte e a tutti. E Reggio Emilia, è una storia molto bella, secondo me, una storia soprattutto di donne, una storia di donne che dopo la Seconda Guerra Mondiale, in una città povera, perché Reggio Emilia era una città molto povera, si sono impegnate, e con Carla Rinaldi abbiamo anche l'occasione di incontrarne ancora alcune di queste, si sono impegnate perché la città fosse migliore, partendo dalla prima infanzia, partendo dall'idea non solo di avere delle scuole pubbliche, ma avere delle scuole pubbliche di qualità, consapevoli, dove le persone che lavorano si pongono quotidianamente delle domande, e questa cosa delle domande a noi sta molto più a cuore delle risposte. Ci interessa che andiamo via di qua con più domande, non con più risposte, perché questo significa che il giorno dopo possiamo iniziare a fare ricerca. Un'altra parola che interessa molto alla nostra fondazione, ricerca. Per noi è un atto di ricerca questo progetto, è un atto di ricerca, l'incontro con ognuna e ognuno di voi è un atto di ricerca, tutto l'insieme dei workshop e quello che accadrà a partire da sabato in poi, quando speriamo di poter continuare questo lavoro. Dicevo, una storia di uomini, ma soprattutto di donne, quella di Reggio Emilia, che hanno messo l'educazione al centro per portare uno sviluppo complessivo di una società. Questa è una storia che vogliamo mettere a disposizione, se può essere utile, per riflettere su come davvero si può fare uno sviluppo complessivo partendo dall'infanzia, partendo dalla prima infanzia e poi anche dagli altri livelli di educazione che ci stanno a cuore tanto quanto la prima infanzia. E quindi oggi, dicevo, iniziamo questo percorso nuovo, lo iniziamo insieme a tutti e a tutti voi e crediamo che debba essere un percorso molto lungo, tanto quanto il tema dell'educazione ci impone in tutto il mondo. Io non voglio oggi dilungarmi, anche perché abbiamo tanti appuntamenti, avremo anche ancora tempo domani di riflettere. Voglio però, più che ringraziare, così nominare alcune persone tra le tante che sono state importanti per essere qua oggi e con le quali ci auguriamo, a partire dalla nostra Presidente Carla Rinaldi, di continuare a lavorare. E inizio da Monica Fagionato, che ci ha accompagnato tanto in questo percorso e venendoci anche a trovare, quindi riflettendo. Non è stata certamente una relazione istituzionale, ma è stato anche un processo creativo di riflessione per capire cosa facciamo insieme. E Paolo Fochi, che ci accompagna in questo viaggio proprio dalla partenza e con il quale abbiamo iniziato già alcuni passaggi, che tra poco sarà con noi. Thais Bonini, che in questo momento sta traducendo, ma che per noi Thais è prima di tutto un'amica, una persona che ci ha accompagnato in tanti anni di riflessione, prima in Italia, oggi in Brasile, e che al di là delle sue competenze linguistiche è una persona che ci offre anche uno sguardo sul Brasile, e questo secondo noi è molto importante, non venire dall'Italia con il nostro sguardo. L'atteggiamento che abbiamo e vogliamo avere è quello di sederci insieme a voi e avere uno sguardo comune che non è solo quello italiano. Voglio ringraziare Rezzolare, qua abbiamo Rosa Bertolini, voglio ringraziare la Fondazione Sintra Gordigno, qua abbiamo Anna Teresa, perché ci accompagnano
perché sono qua e perché saranno con noi anche a partire da domani, ed è un viaggio anche questo che vogliamo fare assolutamente insieme. Voglio ringraziare anche le colleghe che vengono da Colombia e Messico, perché ci permettono di rendere questa conferenza internazionale, quindi Susana, Laura, Anna Maria, di Raisi Fronda e di IO2, che ci permettono proprio di avere anche questo sguardo sull'America Latina. Poi voglio ringraziare la professoressa Laura Laganà, che ci ha accolto in questo centro e che ci ha anche dato delle parole molto importanti. È un centro bellissimo, ma al di là di questo è un centro che si presta bene per quello che vogliamo fare noi, avere un momento di incontro, ma anche dividerci in gruppi per poter fare quella ricerca che dicevamo prima. Quindi grazie davvero per averci accolto, grazie al professor Fernando Padula che ci ha portato Paulo Freire, e questo è stato un ulteriore regalo per la nostra fondazione, perché Paulo Freire è venuto a Reggio Emilia, ha incontrato il professor Malaguzzi, ha incontrato Carla e si sono create delle storie comuni che vogliamo oggi rendere futuro e non solo storia. Grazie alla console aggiunta Livia Satullo, noi davvero abbiamo questo legame con il Ministero degli Esteri. Abbiamo firmato l'anno scorso un accordo per tanti anni con il Ministero degli Esteri per offrire la storia di Reggio Emilia, non per imporla assolutamente, ma per offrirla a tutti quelli che sono interessati, e quindi grazie davvero per questa opportunità. E infine grazie a tutte e a tutti voi per esservi presi 2 giornate per incontrarci, perché credo che saranno 2 giornate molto importanti e che ci renderanno tutti quanti più ricchi e più ricche. Grazie mille a tutti. Bom, agora nós vamos acompanhar por vídeo a saudação da Sitzel Marie Christensen, que é a CEO da Fundação Lego, que é a entidade apoiadora do projeto PER. Olá, Brasil. Welcome to the Play Explore Research Conference in Sao Paulo. I'm so happy to join you virtually here from Billund in Denmark. This is more than a conference. It's a powerful way for communities to come together and advance learning to play for children. This event is a result of the partnership between Radio Children Foundation and the Lego Foundation. Our partnership supports children to engage in unique environments. It emphasizes peer relationships, iterative learning, passion, and motivation. And it helps children develop essential life skills and knowledge for the future. This approach ensures that children have a voice and a decision and knowledge to experiment and develop, while we, the adults, learn from their unique perspectives. This approach is, of course, one of the core elements of the Reggio Emilia method, and it has been like that since the 1960s. It's one of the many reasons why the Lego Foundation has worked closely with Reggio for more than 30 years now. I'm so proud of our work together that empowers children, value their perspectives, and promotes a deep understanding of play and learning. I'm also excited that all of you are with us on this journey. After all, you're the most important people in children's lives. Their parents, caregivers, educators, and members of their community. All of you are a force for positive change for children. And thank you all for what you do and for being part of this incredible journey with us. Have a wonderful conference full of sharing, learning, and play. Thank you. Bom, para a gente encerrar essa etapa, eu gostaria de chamar de volta o Grupo Irapuru, que vai fazer mais uma apresentação para a gente. Obrigada.
apresentar a banda, né, Um por Um. Então, eu queria uma salva de palmas para, no violão, Gabriel Santos. Na percussão, Bruno Tonini. E eu sou a Fernanda Ouro. Pra gente é um prazer estar aqui. A gente vai fazer a nossa última música. Tudo bem? E é isso. Nos sigam nas redes sociais. Estamos como o Irapuru Música. Lá também tem o @ de cada um certinho. Estamos aqui pela EMESP Tom Jobim. Muito obrigada, Fafá, EMESP, Grupo NDC. É isso. Espero que estejam curtindo. Vamos com a última, Água da Minha Sede. E no final eu vou pedir para que vocês nos ajudem cantando, para ficar um coro bem bonito. Vamos lá. Preciso do seu amor, sua forte me domina. Agora que começou, não sei mais como termina. Água da minha sede, bebo na sua fonte. Pouco sol no seu horizonte.
Bom, depois desse momento, que foi incrível, né? Acho que foi muito obrigada ao Grupo Irapuru. Foi muito incrível isso, muito bonito. E tem tudo a ver, né, com o nosso evento, gente, é incrível isso. Bom, eu ia chamar o palco, mas eu acho que não é mais necessário, porque a Carla e o Paulo já se encontram aqui. Né, nós já estamos, né, já estamos a postos, eu só vou fazer uma breve apresentação. Bom, essa sessão marca o início efetivo dos nossos trabalhos, né, desses 2 dias. Ela tem o título Reflexões para uma Pedagogia do Futuro. Bom, e quem vai conduzir essa sessão, né, quem vai estar participando, é a professora Carla Rinaldi, que é presidente da Fundação Reggio Children, docente da Universidade de Modena e Reggio Emília, e ela foi Prêmio Lego em 2015. O professor Paulo Foch, né, que muitos de nós aqui conhecemos, acho que todo mundo, ele é professor de Pedagogia da Universidade Unicinos, no Rio Grande do Sul. Ele é fundador e coordenador do OBCI, Observatório da Cultura Infantil, e ele é diretor científico da revista Bambini, juntamente com Mônica Guerra. A gente está acabando de se arrumar aqui, de se posicionar. Tudo certo agora? Os microfones. Tem um microfone, eu já trago os microfones. Espera aí. Olha. Coloca um aqui. Bom dia. E que desânimo depois disso, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia para quem também está assistindo virtualmente. Obrigado. Bom dia, então, para todas as pessoas que estão aqui com a gente. Bom dia para todo mundo que está virtualmente em algum lugar do mundo escutando. Hoje é um dia muito especial para todos nós, tenho certeza, mas preciso dizer que para mim estou sentindo um frio na barriga, porque tá com a Carla junto nessa manhã, fazendo essa abertura, é para mim uma honra que me faltam palavras e me emociona muito. E também pela oportunidade de estar com todos vocês, todas vocês, na maioria mulheres, que, aliás, as mulheres que deram essa voz desse evento lindo, a Marta, a Fernanda e agora a professora Carla. Bom, eu sou o responsável por proteger, io ho parlato con Barbara su questo. Eu sou o responsável por proteger essa 1 hora de boa conversa com a professora Carla. Eu vou apresentar rapidamente. A professora Carla é atualmente a presidente da Fundação Reggio Children, pedagogista, que ao lado do professor Loris Malaguzzi, trabalhou por 24 anos, atuando também como diretora das creches e pré-escolas do município de Reggio Emília. É autora do livro Diálogos com Reggio Emília, que acabou de sair uma 2ª edição no Brasil, um livro que já foi traduzido em 10 línguas. É professora da Universidade de Modena e Reggio Emília, promotora da pedagogia da escuta, que nós vamos conversar um pouco sobre isso, e os diálogos que a Carla há tanto tempo já tem com um pensador tão importante brasileiro, que é o Paulo Freire, e como a pedagogia da escuta é um pouco este símbolo deste encontro. E dentre tantas coisas que eu poderia contar, a professora Carla Rinaldi é vencedora do Prêmio Lego, que, para quem não sabe o que isso significa, é uma espécie de prêmio Nobel dado aos profissionais da educação que se destacam internacionalmente pelas suas contribuições na defesa dos direitos das crianças. Ontem eu falava com a Carla e dizia para ela da importância que a voz dela tem em muito do nosso trabalho, do nosso jeito de pensar, de fazer, de refletir a pedagogia,
e da importância que isso tem por algumas das características da Carla Rinaldi, e dentre elas a da generosidade, da forma generosa com que ela escreve, com que ela partilha suas reflexões, seus saberes. E por isso, talvez, que o nome que dá ao livro da professora Carla Rinaldi é Diálogos, porque, como a própria Carla já disse no livro, diálogo não é só trocar ideias, diálogo é uma força de transformação, está vinculada a essa ideia de transformar. E transformar é aquilo que a gente, na educação, consegue fazer todo dia, no modo como a gente se relaciona com as crianças, no modo como a gente se relaciona com o conhecimento, no modo como a gente põe em marcha teoria, prática, valores. E aí, para te dar boas-vindas, Carla, e dizer mais uma vez da honra, do prazer de te ter aqui, eu queria aproveitar, pegar uma ideia que é importante a nós, pelas contribuições do Paulo Freire, mas que eu sei que é importante também a experiência de Reggio Emília, que é a ideia da participação como uma característica fundamental da educação, e o Paulo Freire diz: nos educamos mais e melhor à medida que participamos mais e melhor na vida em sociedade. E eu gostaria de ao te dar as boas-vindas, Carla, pedir que você contasse um pouco para a gente sobre a sua relação com o Brasil e a América Latina, e da Fundação Reggio Children e da cidade de Reggio Emília com o Brasil e a América Latina, e como que você, representando essa fundação e tantas vozes, acreditam que a missão da Fundação Reggio Children tem atravessado fronteiras geográficas e culturais para intercambiar ideias e experiências com outros territórios. Mais uma vez, muito bem-vindo ao nosso país. Grazie. Grazie Paolo. Grazie a tutti voi, visibili e invisibili. E soprattutto io amo molto la parola grazie. La vivo intensamente, la offro intensamente, ma ho fatto una scoperta che racconta tutto non solo del perché siamo così profondamente legati a questo paese, ma perché abbiamo tanto bisogno di questo paese come dell'America Latina. L'italiano grazie. Amo moltissimo l'italiano, Monica, non preoccuparti, però è una parola a un verso solo. Rendo grazie a te. Obbligado. Ecco, ho scoperto che è una parola chiave per l'esperienza che ho vissuto dei nidi e delle scuole, ma anche per la ragione della fondazione, la reciprocità. Obbligado, sono obbligato nei tuoi confronti. Ho un vincolo verso te, ma è di una bellezza incredibile, di una responsabilità enorme. E credo che sia obbligato, quello che obbligato va bene, quello che più esprime non solo il sentimento mio, nostro, dei colleghi, a partire da Cristi anche io qui, verso questo evento, non solo verso questo paese, ma tutta l'America Latina, proprio perché abbiamo bisogno di voi e della capacità di costruire queste relazioni di reciprocità. Questo paese, tra l'altro,
in particolare il Brasile, ma non solo, tutta l'America Latina, è stata estremamente accogliente con i nostri immigrati italiani. Ed è un paese che è stato capace di creare un fenomeno di accoglienza da cui dobbiamo molto imparare, ma anche, credo, questo cuore italiano che si sente nel cuore di questa cultura e di questa città sia la ragione per cui il nostro incontro con la pedagogia di Paulo Freire, non solo con Paulo Freire che abbiamo avuto e che ho avuto l'onore di conoscere, come tu sai, a Reggio, ma con la pedagogia della liberazione e soprattutto degli oppressi, abbia davvero generato, non solo in Loris Malaguzzi, ma nella cultura della città di Reggio, da cui noi deriviamo, questo senso profondo dell'ascolto. La pedagogia dell'ascolto è quella riconoscenza dell'altro da me. Riconoscere che è portatore di saperi e di valori, tanto più se è un bambino. Anche perché con Paulo Freire abbiamo avuto uno dei regali più belli già presenti in atti costituzionali, ma in atti pedagogici, ma così da lui ben esplicato, del concetto del bambino come cittadino. Questa enormità rivoluzionaria ancora oggi, l'idea che il bambino è cittadino, cambia le società, le trasforma, cambia le architetture, cambia gli spazi, cambia tutto. Se, e sempre di più, qui, ma anche in Europa e nel mondo, si vedono esempi, purtroppo solo esempi, dell'assunzione del concetto del bambino che non sarà cittadino, ma è cittadino, qui abbiamo la forza straordinaria e il primo passo verso la rivoluzione che l'infanzia porta. Perché siamo profondamente convinti che al centro del grande cambiamento epocale che volenti o nolenti dovremmo fare ci sia l'infanzia, intesa come l'espressione più alta dell'essere umano, al massimo delle sue potenze, delle qualità. Per quello, come fondazione, parliamo dello 099, ma che ha alla base l'infanzia, non un'infanzia da educare, ma un'infanzia con cui educarsi, non un'infanzia che è l'uomo del futuro, ma che il cittadino è l'uomo del presente. E questo, credo, una delle ragioni per cui Paulo Freire, la vostra cultura, i vostri valori non sono venuti solo a Reggio in occasione di un convegno da un nome bellissimo, Attraversare confini. È un nome stupendo, perché è una visione, un augurio. Non fu solo in quell'occasione che abbiamo avuto Paulo Freire con noi. In quell'occasione l'abbiamo ringraziato per essere noi quello che siamo. Il primo a farlo fu proprio Loris Malaguzzi. Paulo Freire pedagogo, Paulo Freire politico,
Paulo Freire il cuore di questa nazione dell'America Latina. A lui dobbiamo tutti tanto, per lui dobbiamo tutti fare molto. E Fondazione Reggio Children, l'ha già detto Christian, che ha al cuore la città di Reggio, i nidi e le scuole dell'infanzia, nati dalla solidarietà e dalla ricerca, perché lo dicevi Christian, sono nati dalla guerra, a reazione alla guerra, e sono nati con gesti di solidarietà. I bambini mangiavano perché portavano le verdure dell'orto dei contadini. Questi gesti sono nel DNA delle scuole, ma nella cultura della città, e sono nella fondazione. E quelle maestre, quella cuoca unica con un pentolone che davano a mangiare perché non c'era altro, la maestra che dormiva nella scuola perché non aveva soldi per la casa, bene, quelle cominciarono la ricerca. Per questo solidarietà e ricerca sono le chiavi non solo della fondazione, ma dell'azione che vorremmo fare qui e nel mondo. Per questo abbiamo bisogno degli altri. Per questo abbiamo bisogno di Paulo Freire e di tutti gli amici grandi, ma anche piccoli, che abbiamo nel mondo. E quindi la bellezza di cercare non solo ricerca e solidarietà, ma di costruire la solidarietà attraverso la ricerca. Questo è un concetto, e qui mi fermo, scusami, ma che mi sta particolarmente a cuore. Perché la ricerca, quando ti sto guardando Monica, quando è vera ricerca, è umile ed è l'unico antidoto contro la malattia del colonialismo culturale. Fare solidarietà è innanzitutto farla con noi stessi cambiando l'approccio. Quindi solidarietà attraverso la ricerca e una ricerca solidale, dove non c'è chi sa e ha potere e chi non sa e che deve imparare. Questa cosa cara anche a Paulo Freire, il gioco dei poteri, le discipline come luoghi di potere, le accademie come luoghi di potere. Non sono a negarli, sono ad affermare che sono parole, concetti e percorsi frequentati e frequentabili che dobbiamo far frequentare dai più grandi ricercatori, che sono i bambini e le loro insegnanti. Questo. Maravilhoso. Eu poderia fazer inúmeras conexões com o que a Carla trouxe, mas eu queria destacar 2 pontos que me parecem muito importantes. O primeiro ponto é esse ponto que a Carla estava terminando agora, de construir a solidariedade através da pesquisa. Acho que isso é uma reivindicação importante de entender educação e projeto educacional como bem comum, né? Como um projeto civilizatório, como um projeto de sociedade. Eu me lembro que eu li em algum lugar, se não estou enganado, são palavras do Brunner, que ele disse que para conhecer as escolas municipais de Reggio Emília se precisa conhecer a sociedade, a cultura, né? Porque nós estamos, ao pensar e fazer educação, sempre em diálogo, a partir da cultura e para a cultura, né? Penso que esse é um ponto importante, e é um ponto, inclusive, que faz conexão com o último relatório da Unesco lançado, que se chama Reimaginar Nossos Futuros Juntos, um novo contrato social para a educação. E nesse relatório, que dialoga bastante com o tema da nossa conversa de agora, que é pensar
uma pedagogia do futuro, penso que a Carla traz um outro ponto muito importante, que eu queria aproveitar e te escutar um pouco mais, Carla, que é sobre essa relação que vocês, há mais de 50 anos, na experiência das escolas municipais de Reggio Emília, fazem tão bem, que é o diálogo entre a teoria e a prática. Criando uma atmosfera de pesquisa, de crianças que pesquisam a si, ao outro e ao mundo, professores que pesquisam também a si, ao outro e ao mundo, mas os modos como as crianças pesquisam, e aí aqui tem o valor da documentação pedagógica, e esse diálogo entre as pesquisas que acontecem a partir dos professores, que criam uma outra política de conhecimento para a gente pensar o que é pedagogia. A Carla escreve no livro Diálogos com Reggio Emília que teoria precisa ser liberdade e não aprisionamento. Isso é muito importante e revolucionário, porque a nossa fidelidade tem que ser sempre com as crianças. Então, Carla, se você puder fazer boas provocações para a gente sobre essa experiência belíssima de vocês de diálogo entre teoria e prática, eu gostaria muito de escutar. Sei un tesoro, però mi aiuti a fare questa risposta, perché è una delle più belle, più difficili. Ne discuto spesso con i colleghi, non li vedo qui, ma come... Dov'è Barbara? È andata fuori? Ah, ecco. Nel titolo, ti ricordi quando abbiamo visto pratica? Ereditato dal nostro unico grande maestro Loris Malaguzzi, ma da una scuola di pensiero a cui anche lui aderiva, una delle raccomandazioni più grandi che mi sento di dover testimoniare alle colleghe di tutto il mondo è di non essere definiti gli autori delle pratiche, anche se buone pratiche, cioè le azioni quotidiane dei nidi e nelle scuole, ma anche nelle scuole di ogni genere. Non perché la pratica sia negativa, ma perché è stata, per ragioni storico-politiche, deprivata dal fatto di essere manifestazione di una teoria e punto di partenza per nuove teorie. La teoria contiene la sua pratica, la pratica contiene la teoria. A noi il compito, non c'è nessuna pratica che non sia stata una teoria, che non sia la forma di una teoria e che non possa generare una teoria. Questa seggiola è stata una teoria, ora è una forma e il mio viverla mi impone di elaborare una nuova possibile teoria del suo essere, del poter essere seggiola. Andrei dall'autore a dire metti lo schienale. Cioè, questo è un passaggio difficile per me, se mi aiuti da descrivere, ma dico sempre con le colleghe, ricordatevi il nome della rosa. È la teoria che tiene il potere e la pratica che lo concretizza senza... È il dramma della mente separata dal corpo, è il dramma di una società, di un'economia che deve separare, invece di scoprire tutto quello che ci unisce, in quanto esseri umani, esseri viventi. Questo è
la grande ragione che ci riportano continuamente i bambini, che sono davvero i più grandi costruttori di stupore, meraviglie, domande, ipotesi, anche le più incredibili, che sperimentano e poi ripartono. Quando si parlava ieri della caduta dei bambini, la caduta dei bambini è il rapporto teoria-prassi. Si pensa che si sta in piedi, si cade e poi si corregge il giro. È davvero, e poi ti lascio la parola perché tu mi aiuti, è davvero una chiave contro quello che è la malattia del nostro secolo, dove ha valore solo quello che porta soldi ed è soldi. Vedi Gandhi. Ha valore solo chi non opera, mentre chi opera ha sempre meno valore. Nella scuola è ancora così. I livelli più bassi sono quelli degli insegnanti che stanno con i bambini piccoli e quelli universitari. È una storia troppo antica per non essere denunciata e per non spingersi a degli sforzi che riportino non solo la centralità del bambino in quanto tale, ma come essere umano, dove teoria e prassi sono essenziali per l'esistenza. E la documentazione nasce proprio come elemento di congiunzione tra il farsi dell'apprendimento del bambino, il farsi dell'apprendimento dell'insegnante, perché l'insegnante apprende a insegnare dal bambino, e la loro capacità di sfidare la teoria. Ci sono nel libro I 100 linguaggi di autori vari, le pagine forse tra le più belle di Loris Malaguzzi, dove esprime questo concetto con molta chiarezza e dove riconosce la documentazione come luogo democratico, come riprendo nel testo, il luogo dell'incontro e il luogo dove c'è il mio Piaget, c'è il mio Brunner, ha diversi sottotitoli. Se guardate lì c'è un riconoscimento al maestro, ma guai a fare una scuola ispirata tout court a quello che è il maestro, Piaget, Brunner, mettete chi volete, senza aver davanti il bambino e l'insegnante, che diventano i nuovi Piaget, i nuovi Brunner, i nuovi ricercatori con il diritto pieno di una scrittura di pagine nuove attraverso la documentazione. Fare visibile, è un atto politico, è quello di cui abbiamo bisogno, le nostre insegnanti hanno bisogno di diventare sempre più visibili, perché attraverso loro diventa più visibile il bambino, ma soprattutto il bambino, la cultura dell'uomo nuovo, dell'uomo di Freire, l'uomo libero. Questo è il contenuto per me più forte nella scatola piccola di teoria prassi. Aggiungi quello che vuoi. Não, maravilhoso, porque você traz muitas reflexões interessantes para a gente pensar, inclusive do ponto de vista do que é fazer pedagogia. Fazer pedagogia não é uma aplicação da teoria e não é uma prática pela prática, é uma ciência praxeológica, que o Malaguzzi traduziu muito bem com a metáfora da bicicleta, com o pedal da teoria e o pedal da prática. E esse movimento que é fazer pedagogia entre paragens, equilíbrios, desequilíbrios, avanços, voltas, né? É assim que se faz
essa ciência que nos ajuda a fazer, pensar e refletir um cotidiano pedagógico. E ainda sobre isso, Carla, e tomando a chave da documentação pedagógica, eu tenho a sensação que o que vocês conseguiram construir nesses últimos mais de meio século, ele, primeiro, tem ajudado muito a mostrar o valor da natureza do pensamento das crianças, da força do pensamento das crianças, do fazer das crianças. Tem ajudado a mostrar o valor de um professor competente, que tem que estar num protagonismo compartilhado com essa criança competente. E tem ajudado a mostrar e dar valor a essa etapa da educação, que é a educação infantil, que é do 0 a 6 anos. A importância que tem para essa criança que é, e para essa sociedade que se constitui a partir dessa criança que é acolhida, recebida no mundo. E eu estava aqui te escutando e pensando que tem duas palavras muito conectadas para mim ao PER, que a documentação também, nesses anos de material documentado que vocês têm produzido, de uma forma incrível, que mudou as políticas de conhecimento, tem duas palavras para mim muito importantes. A palavra curiosidade e a palavra criatividade. Duas palavras que andam muito juntas, né? O Paulo Freire falava que a curiosidade já é conhecimento. E a Carla escreveu no seu livro Diálogos com o Reggio Emília que a criatividade é uma qualidade do pensamento. Aproveitando para a gente contar um pouco também, Carla, sobre o projeto, queria que você falasse do valor da curiosidade, da criatividade e como isso se vincula a esse projeto que é muito além da cidade de Reggio Emília, tem o objetivo de circular o mundo. Credo che, sfidando anche Christian, la paura di genericità, se dovessi riscrivere alcune pagine attorno alla creatività, avrei bisogno di riflettere, perché è avvenuto, dimmi se sei d'accordo, ditemi se siete d'accordo, c'è stata un fatto drammatico all'interno dell'umanità tutta, di ciascuno di noi, che è stata la pandemia. E come dicevamo con qualcuno, è stata così terribile che l'abbiamo rimossa. In realtà è dentro. In quel momento credo che l'umanità abbia ricevuto, sia stata una scossa enorme. Non voglio essere solo drammatica, ma voglio che lo ricordiamo quando parliamo di bambini, di adolescenti e parliamo di noi stessi. Perché in una cultura di una società globale, basata sull'economia, un colpo mortifero come questo della pandemia ha rischiato di uccidere la madre vera della creatività, secondo me, che è l'alterità, l'altra persona, l'altro da me. E apprendere, vivere
perché apprendere vuol dire vivere, da soli. È vero che questo ha anche generato elementi e scoperte di positività, però la pandemia ha creato quella che è questo male che dicevo prima, sociale, che è l'egoismo, l'egocentrismo. Abbiamo vissuto per 3 anni l'altro come nemico. Quindi per quello vorrei avere tempo oggi e tempo domani per riflettere su quelle che sono le pagine convinte, scritte da altri, oltre che da me, sulla creatività. Anche se il bambino, tanto più è piccolo, tanto più è in grado di darci alcune conferme essenziali. Che la creatività è un fatto relazionale e io sono convinta è una qualità del pensiero. Questa frase viene essenzialmente dall'avere lavorato su questo tema con un gruppo internazionale promosso proprio dalla Lego, dove c'erano parecchi colleghi che consigliavano l'ora di creatività, così come l'ora di disegno, l'ora dove alcune manifestazioni potessero trovare forma. Ma se invece consideriamo la creatività come l'aria che respiriamo, come parte integrante del pensiero, allora mettiamo il gioco. Il gioco entra, sovrano, come elemento essenziale per lo sviluppo del pensiero e della creatività. È chiaro che chiave è il contesto, chiave essenziale, che ti consente di dirlo e soprattutto, in questo caso, di farne pratiche e riflessioni attraverso poi documentazioni, riflessioni che si possono fare. Ma io credo essenzialmente che questo sia un tema di dibattito molto forte oggi all'epoca delle intelligenze artificiali, oggi perché non demonizzare quelle, ma diventare sempre più consapevoli della qualità del pensiero umano, quelle che dobbiamo salvaguardarle e come salvaguardarle. Insomma, vorrei che si parlasse molto di più di intelligenza, di apprendimento, che solo di intelligenza artificiale. Credo veramente che non sappiamo che, ad esempio, l'intelligenza non è qui, ma è su tutto il nostro corpo. Non sappiamo come il bambino la stia sviluppando con tutto il suo corpo, quanto abbia bisogno di muovere, di toccare, di percepire l'importanza dell'ambiente per arrivare a concretezza massima. Credo davvero che il tema della creatività come parte integrante del pensiero ci obblighi a creare contesti, ci obblighi a pensare ai 100 linguaggi come modo di apprendere, non solo di esprimere, ci obblighi a pensare questo come un diritto dell'essere umano, degli esseri viventi. Mi piace pensare che ci sia una creatività dei viventi. Io la vedo in biologia, la vedo in natura. E pensare che questo elemento viene rinnovato e riofferto nella sua bellezza quotidiana dal bambino. Evocava ieri una collega, ieri l'altro, rinnovare questa
utopia del quotidiano, e non è solo Reggio, è il bambino, che ti obbliga ogni giorno a vedere il possibile, a sognare e a pensare che si possa cambiare. Quindi creatività come qualità del pensiero, creatività come elemento essenziale per il pensiero, creatività aiutata e rinnovata dal gioco e da un ambiente giocoso che non limita l'apprendimento, ma diventa esso stesso uno strumento. Riflessività come chiave essenziale per tutto questo. La possibilità comunque di avere un altro con te. L'altro è essenziale, non solo per la creatività, per esistere. Que bonito isso, gente. Me emocionei aqui pensando sobre como a Carla começou falando de criatividade, como ela terminou, né? Ela falou que o egoísmo, ele é o que envenena a criatividade, né? O que aniquila a criatividade. E uma das formas de pensar a manutenção da criatividade, a sofisticação da criatividade, está na relação entre nós, né? Essa troca, esses diálogos, a possibilidade de compartilhar, a possibilidade de fazer conexões, de fazer, de usar o saber e a inteligência distribuída de todos, né? A favor de pensar e projetar possibilidades. Que bonito, né? E aí, Carla, e até para a gente se encaminhar para o final, porque eu fui avisado que estamos indo para o final. Talvez ajude a convencer a moça que está segurando uma plaquinha de 10 minutos, virar 20. De que a Carla retomou a pandemia e eu queria um pouco terminar, ir para a reta final com essa reflexão. Assim, acho que a pandemia fez algo muito avassalador, além de tudo que a gente já ouviu, das mortes, dos impactos, mas foi, talvez, por instantes longos, nos roubar o futuro, nos roubar a possibilidade de pensar um futuro. No Sul, que é onde eu moro, a gente acabou de passar por uma situação climática muito dramática que, mais uma vez, fez exatamente isso, um roubo de futuro, né? O que fazer depois? Na Europa, ainda hoje, tem crianças e famílias sendo vítimas de situações terríveis de guerra, que têm obrigado a fazer migrações e abandonar sua história como não tinha mais sido visto depois da Segunda Guerra Mundial, né? A desinformação que é orquestrada para que as pessoas, por exemplo, não fizessem ações concretas e importantes para a sua proteção, por exemplo, com o Covid. Quer dizer, tem uma série de situações do contemporâneo que estão sempre abalando, ou usando uma frase de um indígena brasileiro, anunciando um fim do mundo, né? Eu queria te convidar, Carla, para a gente poder fazer o encerramento, te ouvir um pouco sobre esses dilemas do contemporâneo, mas também te pedir para você deixar uma mensagem de futuro para a gente. O Paulo Freire, quando esteve em abril de 1990 em Reggio Emília, não sei se vocês todos sabem, mas em Reggio Emília tem uma escola que leva o nome do Paulo Freire. Quando ele esteve lá, o Malaguzzi pediu ao Paulo Freire que deixasse uma mensagem para as crianças de Reggio Emília. E a mensagem do Paulo Freire foi: bom amigo Malaguzzi, menino eterno,
pede-me antes de eu retornar ao Brasil que escreva algumas palavras dedicadas às meninas e aos meninos italianos. Não sei se saberia dizer algo de novo a um tal pedido. O que poderia dizer ainda aos meninos e às meninas deste final de século? Talvez a primeira coisa é aquilo que eu posso dizer em função da minha longa experiência neste mundo, é que devemos fazê-lo, este mundo, sempre mais bonito, sempre melhor. E baseando-me em minha experiência, que torno a dizer, não deixemos morrer a voz dos meninos e meninas que estão crescendo. Com essa bela mensagem do Paulo Freire, Carla, eu queria te ouvir sobre as tuas reflexões sobre esse contemporâneo e também te convidar a deixar a sua mensagem às crianças brasileiras e da América Latina, mas também aos profissionais que estão aqui e aos tomadores de decisão que precisam escutar boas mensagens. Non so se ora o alla fine una cosa, prima di rispondere alla tua domanda, voglio farla, che è quello di ringraziarti, obbligata. Non per questa mattina dove tu sei stato estremamente generoso, ma per come hai percorso l'esperienza a cui anch'io partecipo di Reggio, come molte altre, con una delicatezza, una capacità di interpretare e rielaborare, che credo sia una delle modalità più belle per testimoniare la grande ragione e la verità di quando, questo forse mi è già sentito dirlo, sentivo da Loris Malaguzzi la decisione di chiamare scuole dell'infanzia quelle reggiane. E già lui, coi colleghi dell'epoca, colleghi a livello italiano, decisero che da scuola materna si passasse a scuola non per l'infanzia, ma dell'infanzia, non dei bambini di Reggio Emilia, ma dell'infanzia del mondo, creando una interdipendenza enorme, riassunta nella frase: non può star bene nessun bambino a Reggio se non stanno bene tutti i bambini del mondo. Perché con la morte di un bambino muore l'umanità, l'uomo bambino. Il bambino, la dimensione più viva dell'uomo. Il bambino, la bambina, padre, madre dell'essere umano. Lì c'era quello che poi noi abbiamo con lui chiamato Reggio Children, lì c'è lo spirito della fondazione, ripeto, ma soprattutto di chi, in particolare è una delle vocazioni per cui è nata la fondazione che qui rappresentiamo, vuole trovare non solo studiosi, ma interpreti, capaci di rigenerare e di generare nel contesto la forma nuova per i valori comuni, la forma locale. Come il ristorante ieri a cena, c'era un pesce buonissimo, quello dell'Amazzonia è squisito, ma elementi, ingredienti, si stava bene, ecco, il benessere.
Questa era la ragione per cui si chiamò dell'infanzia, e questa è la ragione per cui ti riconosco, per fortuna non unico, ma tu un generoso interprete, con uno sforzo. Ho detto tutto questo perché in realtà il messaggio di Paulo Freire lo adotto in pieno, quello che hai appena letto. È il messaggio che vorrei lasciare ai bambini e agli insegnanti, ai politici, agli economisti, i brasiliani, dell'America Latina. Però la vorrei urlare. Deve diventare un urlo, un grido, perché siamo davvero, davvero in una emergenza educativa enorme, enorme. Il bambino è il primo che lo paga, ma il ragazzo, l'adolescente, ciascuno di noi. Quindi, come mi è capitato l'altro giorno di dire, insieme, per favore, da soli non si fa niente, insieme. Avere fiducia nell'infanzia, fiducia, quello che diceva Paulo Freire, avere fiducia nell'uomo, riprendeva Malaguzzi. Fiducia è il verbo ucciso, è stato ucciso il verbo fiducia. L'altro è il nemico, l'altro è quello che ha il virus, l'altro è quello che ha la macchina più grande, l'altro è sempre un estraneo, è sempre uno straniero. Non sono solo quelli che arrivano coi barconi, gli stranieri. Quindi lo straniero è il vicino di casa che fa troppo rumore e viene ucciso. Quindi urliamo nei 100 linguaggi che abbiamo e che possiamo usare, ognuno nel suo ruolo, nelle ambasciate, nei consolati, nei governi, nei municipi, ovunque siamo, di aver fiducia nell'infanzia, di dare loro corpo e voce, e soprattutto il mio appello è all'infanzia: adottateci. I bambini ci salveranno, ne sono profondamente convinta. Se abbiamo il coraggio di dar loro voce, fiducia e abbandonarci a loro, ci salveranno, soprattutto nel rapporto con l'ambiente. Loro hanno tutti gli alfabeti per entrare in relazione con l'ambiente naturale, con gli esseri viventi, tutti. È qui dove vi chiedo il coraggio dell'utopia. Sembra impossibile, ma ora o ci giochiamo un'utopia o davvero siamo in una crisi educativa emergenziale. Non so se tu sei d'accordo, ma per quello anche questo non è solo un convegno, ma vuole essere l'avvio di un processo o la valorizzazione di processi. Tanti convegni, ma non basta. Azioni politiche, azioni locali, azioni di quartiere, azioni col bambino del vicino, azioni piene di teoria, piene di passione. Paulo Freire oggi urlato, dando voce, manifesti ai bambini, bussando alla porta di ogni politico, col coraggio che ciascuno di noi, proprio il coraggio dell'utopia, altro termine molto caro a entrambi i nostri maestri. Questo però lo chiudi tu, perché il tuo commento è indispensabile. O que dizer depois disso? Só obrigado.
que é uma palavra bonita que a gente tem. E eu queria reforçar essa ideia que a Carla trouxe no final, que eu acho que é uma ideia que foi se perdendo no tempo, que é o valor que todos nós, como professores, temos que ter dentro da gente como um valor da força da transformação, e para isso a gente tem que ter coragem da utopia, né? Poder crer que um mundo pode ser melhor, que a gente possa fazer um mundo mais digno, que a gente possa fazer um mundo mais honesto e generoso com todas as crianças. A frase que você disse, se uma criança de Régio não está, se uma criança que não está no mundo não está bem, nenhuma das crianças de Régio estão bem, acho que é uma frase que a gente tem que carregar com a gente. Enquanto uma criança não estiver bem, as coisas não estão bem, né? E a gente tem que lutar todo dia, na força pequena que cada um tem, na força grande que as associações, instituições têm, os políticos, os tomadores de decisão, lutar para construir um mundo melhor para todos nós. Eu imagino que vocês, assim como eu, estão muito, muito, muito emocionados por esse encontro, por esse dia, por esse evento que começa hoje com palavras tão importantes e encorajadoras, e para agradecer do jeito que brasileiro faz, de uma forma especial, cheia de afeto e carinho, eu queria pedir uma grande salva de palmas em pé para a professora Carla Rinaldi. By stars, but just by you. At last, my love has come along. Depois dessa sessão, né, My lonely nights are over. mobilizadora e entusiasmada, Paulo e a Carla começam a sair. Deixa aqui, depois a gente ajeita. Eu vou chamando aqui o pessoal para a próxima etapa, né, do nosso evento. Nós estamos muitíssimo atrasados, muitíssimo, mas eu acho que valeu a pena, né, tudo que nós já vivemos. Então, eu vou começar... Sim. Estamos combinando. Aqui é assim, a gente vai se adaptando ao fluxo do movimento e vai ficando cada vez mais bonito. Nós vamos fazer agora a apresentação de cada parceiro educacional do PER, do projeto PER para o Brasil, tá? São 7 parceiros, cada um vai vir apresentar. Eu peço, por gentileza, que vocês sejam breves, porque nós estamos muito atrasados e ainda nós temos um coffee break e um workshop depois disso, antes do almoço. Tá? Então, enquanto a Carla, o Paulo, o Christian saem, eu já chamo a Bárbara Donitti, que vai apresentar a Fundação Radio Children. Venha, Bárbara. Bom dia! Sono molto contenta ed emozionata di essere qui con voi a San Paolo, in Brasile. Ci sono stati tanti mesi di preparazione per arrivare qui, tanto lavoro con i partner che conoscerete oggi. E anche io, cioè, rispetto a questo, voglio dire solo che sento tanta gratitudine per tutti voi, per voi che siete qui e per chi ci sta accompagnando in questo percorso. A me tocca parlare dopo Carla Rinaldi e Paolo Fochi, quindi cerco la vostra solidarietà.
Abbiamo una presenza. Ah, ecco qua. Allora, qualche parola sulla Fondazione Reggio Children. In realtà tante cose sono state già dette, raccontate. E appunto, come si diceva, la nostra fondazione ha le radici nell'esperienza educativa pedagogica che è nata e si è sviluppata a Reggio Emilia nel corso di oltre 60 anni, ma quello che è la nostra missione è, in quanto fondazione di ricerca in ambito educativo, è promuovere un'educazione di qualità, appunto come ricordava Carla, coniugando quest'idea di ricerca e solidarietà. La ricerca, quando parliamo di ricerca, intendiamo la ricerca che accade, che si svolge ogni giorno nelle scuole, la ricerca che i bambini portano avanti nel loro percorso di vita e di apprendimento. La ricerca scientifica anche, che è entrata in fondazione e fa parte anche ormai da alcuni anni del nostro lavoro grazie ad un dottorato di ricerca industriale che è stato attivato con l'Università di Modena e Reggio Emilia, il dottorato in Reggio Childhood Studies. E poi la solidarietà, appunto di cui parlava Carla, che io chiedo a voi. La solidarietà che è necessaria tra esseri umani per crescere come umanità insieme, in modo inclusivo, in modo empatico, nella condivisione che c'è nella coprogettazione, nello scambio, nel riconoscere le competenze e le qualità di ognuno, non solo dei bambini, ma anche degli adolescenti, ma anche degli adulti, di tutti noi, con questa idea di orizzonte che abbiamo da 0 a 99 anni. Le aree di ricerca di fondazione sono tante, io oggi non ve le elenco, vedete sulle slide sono menzionate, e sono anche molto ricche in termini di progetti e di attività, sia in Italia che a livello internazionale. Questo evento, questo incontro di oggi e dei prossimi giorni, fa parte del progetto PER, Play Explore Research, un progetto che nasce da una relazione con la Fondazione Lego e da una ricerca, ecco qui vedete un po' le tappe di questa relazione, e da una ricerca che va avanti da 8 anni sul tema della relazione tra gioco e apprendimento. Quello che noi abbiamo, su cui noi abbiamo lavorato molto con le scuole negli ultimi anni è questa idea, appunto, dove devo puntare? Non si muove più. Ah, di là. Grazie, di là. Quest'idea che il gioco e l'apprendimento siano strettamente legati, appunto come utilizziamo la metafora della farfalla, come le due ali della farfalla sono dipendenti e indipendenti, ma una senza l'altra non può volare, quindi non permette alla farfalla di volare senza una di loro. D'altronde però il progetto... Se lo usa Marta, se lo uso io non funziona. No? Indietro, siamo andati troppo avanti. Tac. Ecco, perfetto, grazie mille. Quando parliamo di approccio playful, approccio giocoso all'apprendimento, parliamo di un approccio che prediliga la collaborazione sulla competizione, nel nostro caso, che favorisca la motivazione, che faccia crescere la motivazione ad apprendere, che nutra e coltivi la creatività, che assecondi e segua le passioni dei bambini e degli adulti. E in questo spirito, oggi e domani, vi presentiamo alcune possibilità di gioco e apprendimento insieme attraverso dei workshop che saranno condotti dai nostri colleghi, sia qui in presenza a San Paolo che online. Ne approfitto per salutare i colleghi che sono
a Reggio Emilia che stanno soffrendo il caldo mentre noi siamo qui in questo clima ottimo. E sono 4 workshop, 3 appunto in presenza qui, a bocca aperta, spazi di apprendimento fuori dalla classe, in ascolto della materia di scarto, costruire le basi di una politica educativa di qualità, e saranno condotti da Elena Sofia Paoli, Eloisa Di Rocco, dal nostro direttore Cristian Fabbi. In particolare Elena ed Eloisa fanno riferimento a 2 progetti molto importanti di Fondazione Reggio Children, che sono Remida di Reggio Emilia, il centro di riciclaggio creativo, e Scintille, gioco apprendimento nell'era digitale. E online avremo Riccardo Ronzoni che proporrà il workshop Natura domestica non addomesticata. Quindi io penso che ce ne sia per tutti i gusti, non voglio togliere, so che siamo un po' in ritardo con i tempi, non voglio togliere tempo agli altri partner, quindi vi auguro buona conferenza, buon divertimento, buon apprendimento e grazie ancora a tutti voi. Obrigada, Bárbara. Agora eu chamo a Cida Bosco, da Fundação Sintra Gordinho. Bom dia a todos. Eu trouxe até uma comitiva, um grupo aqui de apoio. São os nossos professores da Fundação Sintra Gordinho. Primeiramente, eu agradeço, em nome da Fundação, a oportunidade de fazer parte desse evento tão robusto para a educação e tão necessário. Eu cumprimento a nossa vice-presidente, Mariana Guedes, que está aqui conosco, nos acompanhando. E, em seu nome, eu cumprimento a Ana Tereza, nossa diretora de formação, que nos proporcionou essa intermediação para estar aqui. Cumprimento os nossos professores que vieram aqui de comitiva e aproveito a fala da Laura, que não está aqui neste momento, mas para cumprimentar a todos. Assim eu não esqueço o nome de ninguém. Cumprimento a Carla por essa manhã. Acho que tudo o que nós falarmos depois disso não passa a ter mais valor, porque ela trouxe uma questão aí sobre discussão inestimável para a nossa educação. Mas, sendo Cida Bosco, né, quem é o meu grupo aqui conhece, eu faço uma referência à fala dela, que ela falou na terça-feira sobre os 1000 dias, que são dias extraordinários. Eu trago isso para nós que estamos aqui, que esses 1000 dias, esse extraordinário, possa ecoar em nossas vidas pessoais mesmo, para que nós possamos, em qualquer idade, como ela disse, até os 99, eu sou um pouco mais ousada, né, fazendo eufemismo, eu quero ir até os 101, que nós possamos levar esse extraordinário para dentro das nossas escolas, que é o verdadeiro espaço de extraordinário que nós temos. Teria muito mais para falar, mas por conta do tempo também, nós vamos passar um vídeo da Fundação, que já diz por si só quem é a Fundação Sintra Gordinho. Obrigada.
Agora, mais um parceiro, a Escolas Criativas. Então, eu chamo a Gabriela Breviglieri. Por favor, Gabriela. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer a presença de todos aqui nessa manhã tão especial de trocas, né, de compartilhamento de ideias. E agradecer também o convite da Fundação Rise Your Children e da Fundação Lego para estar aqui coorganizando esse evento tão significativo, né, para a comunidade educacional. Queria retomar um pouquinho da fala da Carla e do Paulo hoje, tão significativos, né, discutindo a criatividade, né, e como a criatividade vem de um movimento coletivo, da troca, da escuta, da experimentação, né? Então, nós, como organização aqui, né, dedicados à educação, também acreditamos muito nesse poder do coletivo. Então, nossa grande missão como organização é que a gente possa criar escolas onde os alunos consigam exercitar o seu potencial pleno de criatividade, de construção, criar ambientes onde os alunos queiram estar, queiram aprender, né, e possam aprender através de uma forma lúdica, de uma forma engajante, né? Então, como que a gente propicia esses espaços que não limitam, mas que expandem e que olham para os alunos de forma a promover o seu desenvolvimento integral, né, como ser humano, como estudante. Então, o nosso trabalho é de fortalecimento da escola pública e da rede pública para poder, cada vez mais, criar esses espaços, né, que tragam o aluno como protagonista e que engajem, né, e transformem essa vontade do aluno de estar na escola. Então, pode passar, por favor, o vídeo. Vamos contar um pouquinho do nosso trabalho e atuação com redes públicas aqui no Brasil. Você já conhece o Escolas Criativas? Nós promovemos a transformação de escolas públicas em locais mais lúdicos, instigantes e mão na massa. Nosso objetivo é fazer com que os alunos se interessem e se encantem pelos conteúdos e atividades, aprendendo mais e melhor. Criado em 2021, através de um edital da Fundação Lego, o programa apoia governos e prefeituras a adotarem abordagens pedagógicas que permitem o protagonismo do aluno, como a aprendizagem criativa. E como a gente faz isso? Nós vamos além de apenas apresentar uma visão educacional. Nós promovemos oportunidades de qualificação docente e desenvolvemos materiais e recursos para fomentar desenvolvimento profissional eficaz, estimulando a troca entre pares. Desenhamos conjuntamente as estruturas e diretrizes necessárias para a implementação e consolidação das iniciativas em escala. E organizamos eventos e iniciativas que envolvem e engajam professores, gestores e outros profissionais do ambiente escolar. Foi assim que, desde 2021, já alcançamos mais de 1.500 escolas, 34 mil educadores e 560 mil alunos. Nossa atuação já se estende a 16 redes de ensino em todas as regiões do país, municipais e estaduais, demonstrando um imenso potencial para expansão e inovação. Com a meta de levar nossa ideia para outras regiões do país, estamos prontos para criar novas parcerias e escalar ainda mais. Acesse escolascriativas.org, aprofunde-se no nosso programa e junte-se a nós nessa missão de transformar a educação pública brasileira. Escolas Criativas, promovendo uma educação pública cada vez mais lúdica, instigante e mão na massa. E, para finalizar, queria retomar aqui também uma fala muito importante que foi dita hoje, que é preciso ter coragem para dar voz, né, e confiar na voz das crianças. E é isso que a gente tem visto, né, um grupo de pessoas que tem essa coragem e busca essas soluções para fazer isso de forma estrutural, para levar isso, né, para mais escolas, fortalecer ainda mais a qualidade da educação pública no Brasil. E queria só encerrar aqui
colocando que essa transformação, né, que a gente está falando vem de 4 grandes pilares aí que a gente fala, que é despertar o amar pelo aprender no docente, né, para que isso aliado o ensinar, né, pelo docente, para que isso aliado ao amar pelo aprender, quando a gente desperta no estudante, né, a gente possa, então, dar suporte, né, a essas redes de ensino, a essas escolas, para poder expandir esse trabalho e chegar no aprendizado a partir daí. Um aprendizado que parte primeiro do amar pelo aprender e do amar pelo ensinar, né? Então, por favor, pode passar o último vídeo, que a gente vai ouvir um pouquinho dos nossos grandes beneficiários, que são os alunos. Criativa desperta uma coisa melhor para a gente, deixa a gente mais confortável no ambiente escolar. Antes eu não conseguia desenvolver melhor a matemática. Eu comecei a desenvolver melhor depois que eu aprendi de uma forma diferente. Eu acho que o meu desenvolvimento melhorou bastante depois das escolas criativas. Você gosta muito de vir para a escola? Sim. Por quê? Eu não falto nenhum dia. Por quê? Porque aqui é muito legal, a gente aprende um monte de coisa em forma legal. Bom, agora eu chamo o Léo Bird, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Léo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom dia, pessoal. Meu nome é Léo Burdi, eu sou um pesquisador no MIT lá nos Estados Unidos, mas também faço parte da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa aqui no Brasil. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria agradecer de coração essa oportunidade. Queria agradecer de coração essa oportunidade que nos foi dada pela Fundação Revue Children, de estar aqui presente com vocês, nesse que eu espero que seja o primeiro de muitos diálogos que a gente vai ter a partir de agora, para discutir e aprofundar cada vez mais tanto as nossas práticas quanto as nossas teorias, para que a gente possa, de fato, transformar a nossa educação em algo que seja cada vez mais significativo e criativo, e lúdico, e gostoso e tudo mais, que faça sentido para as nossas crianças de todo o Brasil. Né? Eu venho aqui representar a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, e a gente se apresenta como esse movimento utópico, né? Um bando de pessoas, né, das mais variadas partes do Brasil, das mais variadas histórias, crianças, adultos, pesquisadores, educadores, políticos e não políticos, né, que compartilham um sonho comum, que é de transformar a nossa educação em algo que seja cada vez mais criativo, mais relevante e mais inclusive para todos aqui no Brasil. Né? De uma forma um pouquinho mais formal, a nossa missão é criar, mas acima de tudo, apoiar e conectar iniciativas já existentes por todo o país, buscando de uma forma cada vez mais colaborativa e prática e reflexiva, transformando essa educação em algo que seja realmente algo mais significativo para todos. A gente faz isso por meio de uma série de formas, né, desde a organização de campanhas temáticas ao longo do ano, até a organização de festivais regionais que celebram o espírito criativo, né, que a gente tem em cada região do nosso país. A gente também organiza cursos e oficinas que incentivam a reflexão e o aprofundamento das nossas práticas. Né? Estamos organizados hoje em 25 núcleos regionais, que são grupos de voluntários que se reúnem periodicamente para discutir novas ideias, para se conhecerem, né? E para tentar levar essas ideias cada vez mais adiante de uma forma cada vez mais prática e muito respeitosa das diferentes realidades que a gente tem no Brasil.
né? A gente também tem um portal muito legal, que também ajuda a sedimentar algumas das nossas práticas. Nosso objetivo principal é conectar pessoas. A gente sabe que esses educadores, desbravadores que se encontram aqui, em outras partes do país, eles enfrentam uma realidade muito difícil. É uma profissão muito solitária. Mas quando a gente tem a oportunidade de se conectar, de conhecer uns aos outros, os elos que se formam são muito fortes. E geram uma energia que tem esse poder realmente de transformar a nossa educação em algo que seja transformador para todos. Hoje a gente vai ter a oportunidade de oferecer e compartilhar com vocês algumas oficinas, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Né? Então, se vocês olharem aí no catálogo, tem a oficina das aldeias criativas, tem a oficina das rodas de invenções, que são lideradas pelo pessoal do Instituto Catalisador, e tem uma outra oficina que é explorando o Walk to Studio. Todas as oficinas compartilham desse espírito lúdico, reflexivo, né, inclusivo, integram materiais já que sejam disponíveis em cada lugar, né, com exceção do Walk to Studio, que tem um viés um pouquinho mais tecnológico, né, em que a gente vai explorar como que a programação e o telefone, né, celular, tablets e outras coisas podem ser usados como um catalisador, né, da expressão, da colaboração, né, dessa garotada no nosso país. E no mundo online, a gente também está facilitando uma série de oficinas, que a gente está chamando de Waze Crash, que também tem esse foco na computação criativa. Essas são dadas em parceria com a equipe lá do MIT dos Estados Unidos, e todas elas são muito legais. A gente espera novamente que esse seja um primeiro começo de conversa, e que a gente possa continuar se encontrando na nossa rede, nos nossos núcleos, nos nossos eventos. Por favor, participem. A gente precisa e conta muito com a experiência de cada um de vocês para que esse sonho, que é utópico, se torne cada vez mais realidade. Prazer. Desculpa. Agora a Rosa Bertolini, da Rede Solar. Alô? Boa tarde quase já, né? Mas essa manhã parece que é o infinito de tantas palavras e pensamentos que transborda o tamanho desse país. E eu fico, como representante, presidente da Rede Solar Brasil, transbordada, afetada. E as palavras que eu falo aqui, depois de tantas palavras, têm muito valor e muita responsabilidade, porque saio daqui com outro olhar, com outro motivo. A Rede Solar Brasil, nem sei se tem slide, tem? É uma instituição não governamental ligada à Rede Solar Latinoamérica, que existe há 20 anos, e a Rede Solar Brasil há 18. Nós fazemos parte dessa associação em rede, com 10 países na América Latina, onde também, em parceria com Regio Children, participamos do International Network. No Brasil e na América Latina inteira, temos como missão difundir a abordagem de Régio Emílio Approach. E o Brasil é grande, né? Nós somos metidos, e eu falo que somos um país de dimensão continental. E para que essa instituição, de fato, caminhe atrás da utopia, porque Eduardo Galeano falava que a utopia está lá no horizonte. E cada vez que eu dou um passo, o horizonte se afasta. Portanto, a utopia existe para a gente não parar de caminhar. E a Rede Solar Brasil vem, nesses 20 anos, a Rede Solar, caminhando e ocupando esses espaços em busca dessa utopia de um mundo melhor para todas as crianças do mundo. Um direito de uma criança precisa ser o direito de todas as crianças do mundo, como Carla
nossa grande mestre falou agora há pouco. E a gente tem aqui na plateia alguns membros da mesa diretiva da Rede Solari. A Rede Solari tem representante em todas as regiões do Brasil. Temos representantes de educadores das redes públicas, de universidades, da rede particular, de movimentos pela base nacional, ligados ao governo federal, sempre vindo discutindo e trazendo uma proposta de políticas públicas para o nosso país. Trabalhamos também promovendo a pesquisa dos adultos, né, para que a gente possa compreender essa criança pesquisadora. A infância vai regenerar a humanidade. Quem falou isso foi Carla Rinaldi. Portanto, essa missão de trazer discussão, diálogo, perseguir a utopia é uma missão da Rede Solari em parceria com o Regio Children, em parceria com universidades, em parcerias com poderes públicos. E nesse caminho a gente vai conhecendo, encontrando e somando forças. A gente tem aqui no Brasil várias iniciativas espalhadas pelas regiões, desde as conferências internacionais. Vamos ter uma conferência internacional agora no dia 15, 16 e 17 de agosto, no Colégio Rio Branco, onde teremos participação de 17 escolas que a gente romanticamente e responsavelmente falamos escolas inspiradas, feira de reinspirados na abordagem de Reggio Emília. Teremos 2 especialistas de Reggio, Filippo Celli e Milena Zanti, que vêm para nos encontrar e compartilhar essa experiência e essas práticas que gostei muito, sabe, Paulo? Prática e teoria. Lembrei uma frase de Marx que diz que a prática é o critério da verdade da teoria. Eu acho que esse caminho cruza tudo que a gente sentiu aqui hoje, percebeu aqui hoje, e que a gente sai daqui transformado. A gente sai daqui responsáveis, para além das palavras, para perseguir a utopia, onde essas crianças, de fato, tenham seus direitos garantidos. Eu falo muito, vocês podem ler, não preciso ler o que está na tela. Muito obrigada e sigamos. Agora é a vez da Ana Maria Conde, do AEIUTU, da Colômbia. Creo que podemos empezar con el video. ¿No tiene el video? Bueno. Bueno, mientras ponemos el video, yo hablaré en español. Mi nombre es Ana María y vengo en representación de la voz de muchos niños de Colombia, México, Panamá y otros lugares con los que AEIUTU tiene la fortuna de trabajar, y también del equipo maravilloso de AEIUTU en cabeza de María Adelaida López, nuestra directora ejecutiva. Nosotros soñamos con que los niños, independientemente de donde nazcan, tengan la oportunidad de tener acceso a educación de alta calidad y también a atención de alta calidad. Y en ese sentido, pues tenemos la fortuna de llegar a estos niños de muchísimas formas. Un poco... Entonces, nosotros tenemos muchos caminos de los cuales llegamos a estos niños. Uno es la operación privada, tenemos jardines infantiles privados y operamos jardines infantiles públicos en Colombia. Por el otro lado tenemos proyectos de consultorías y proyectos con los cuales trabajamos con diferentes aliados, entre esos la Fundación Reggio y la Fundación Lego.
y tenemos la fortuna de tener diferentes pues, operaciones allí. Trabajamos con población migrante, trabajamos con niños en diferentes situaciones, pues en Colombia, en México y en Panamá, como les conté. También tenemos la red IO2, que los invito a acceder. En esta red tenemos formación virtual y acceso a diferentes recursos para padres y educadores. Y por último, hacemos diferentes acciones de incidencia y movilización en las cuales buscamos mover o movilizar la política pública o la toma de decisiones en torno a la política de primera infancia. Acá ustedes pueden ver como nuestros alcances. Hemos llegado a casi 1 millón de niños, o a un poco más de 1 millón de niños, de familias, estos 83.000 aproximadamente educadores, y a diferentes espacios educativos. No sé, me gustaría poner el video, no sé si lo lograron poner. No, ¿no se pudo? Bueno, en el video un poco les cuento. Iban a como conocer la historia de 3 niños de Joyner, quiero recoger los nombres de ellos, de Joyner, de Florencia y Samara, y la idea es que pudieran ver los diferentes contextos en donde ellos trabajan y realmente poder hacer realidad que niños de diferentes contextos puedan tener acceso a esta educación de alta calidad. Agradecemos muchísimo el poder estar acá, compartir con ustedes. Tenemos 2 talleres, uno presencial sobre las interacciones de alta calidad y uno virtual que es sobre la transformación de espacios cotidianos para la primera infancia. Muchas gracias. Atendendo o rapaz ali. Para a gente encerrar essa rodada de apresentações, eu chamo a Susana Del Pilar Flores Sandoval Raiz, da Raiz e Fronda, do México. Gracias. Obrigado. Bueno, yo voy a ser muy breve porque realmente comienzo con una frase que dice: tenemos que asumir el proyecto de nuestros sueños. Paulo Freire. Y con esa premisa me voy a dar el lujo de compartirles sobre esta iniciativa de activismo político para la visibilización de la niñez en el imaginario social. Una niñez desescolarizada, auténtica, desidealizada. Esta es una iniciativa comunitaria, autosustentable y autogestiva que habita los espacios públicos de la ciudad, desconfinando a la niñez de las esferas tradicionales entre lo doméstico y lo escolar. Raíz y Fronda es una microrevolución. Lo que buscamos en mi contexto es aprovechar las oportunidades que nos permiten salirnos de los sistemas más tradicionales y las únicas vías reconocidas en algunos momentos como las vías para educarse. El espacio público ha sido bastante desperdiciado y los niños y las niñas solamente se trasladan en él. Y la idea con estas iniciativas es que se convierta realmente en este espacio de libertad donde se puede escuchar, ver, sentir a la niñez en la ciudad y que a su vez los niños y las niñas vivan la ciudad como esta currícula fluida, flexible y autónoma que les va a permitir vivir la vida orgánicamente real. Muchas gracias y los invito al taller. Bom, agora acho que nós estamos encerrando, né, essa parte da manhã. Eu tenho uma série de avisos para vocês. Vocês sabem, nós estamos super atrasados, mas tem um coffee break ali no hall de entrada. Dá para vocês passarem por lá, pegar alguma coisinha e subir direto para os workshops, tá? No hall, lá vai ter estudantes do Paula Souza, que são estudantes da área de eventos, que vão guiar vocês.
Não se preocupem com relação à língua, vai ter tradutores à disposição para poder ajudar vocês aí na mediação, tá? E as oficinas, depois das oficinas, dos workshops, a gente tem o almoço e a gente volta às 14h30. 14h30, Bárbara? 14h30. Mantido a programação da tarde, pontualmente às 14h30, tá bom? Depois nós vamos ter grupos de discussões e aí a gente conversa mais. Bom workshop aí para todo mundo. Obrigada. Tem um ali, olha, gente, na saída aqui tem um painel para vocês passarem, o pessoal está gravando.